Bom, vamos imaginar uma situação aqui. Alguém faz uma viagem internacional, entra numa loja de eletrônicos lá fora e compra uma televisão de última geração. Aquelas gigantes, né? Isso, daquelas que ocupam a parede inteira da sala. E o objetivo da pessoa não é, tipo, abrir um negócio ou revender. É só instalar a TV na própria casa e assistir a uns filmes no fim de semana. Aham, uso totalmente pessoal. Exato. Aí a pessoa pega o voo, desembarca e no momento em que essa mercadoria cruza a jurisdição do Ceará, o Estado vai lá e exige o pagamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Nossa, isso pega muita gente de calça curta. Pois é. A primeira reação de qualquer um seria tipo, peraí, eu não sou uma loja, não vou revender isso. Como que o Estado pode me cobrar um imposto comercial sobre um bem de uso pessoal? É, parece contraintuitivo num primeiro olhar, sabe? Sim, mas hoje, na 32ª edição do Manda Resumos, a gente vai entender o porquê de a resposta para essa pergunta ser um sonoro e inquestionável sim. É o tipo de surpresa que faz todo o sentido quando a gente olha para a mecânica do imposto, né? E, acho que é um excelente ponto de partida para a nossa imersão de hoje. Com certeza, o nosso foco hoje é dar aquele pontapé inicial oficial na preparação para um dos certames mais cobiçados do país. A famosa Cefaz Ceará. Exatamente, o concurso para auditor da Secretaria da Fazenda do Ceará. E para quem almeja essa cadeira, não tem como fugir da espinha dorsal da arrecadação estadual, que é o ICMS. E o material que fundamenta a nossa análise detalhada de hoje é a Lei Estadual número 18.665. Isso do finalzinho de 2023. É o mapa mais atualizado sobre como o ICMS funciona no território cearense. Então, vamos desempacotar isso. A ideia aqui não é simplesmente ler a lei seca, mas entender a lógica da vida útil de uma mercadoria tributada. Desde o momento em que ela entra no radar do Estado, né? Isso. Passando pelo instante exato em que a cobrança é acionada, até aquelas situações em que o Estado é legalmente obrigado a recuar. E essa abordagem lógica de entender o porquê das coisas é o que separa quem apenas decora de quem realmente entende o sistema. Ah, sem dúvida. O decoreba tem limite. Tem limite e a prova cobra a lógica. A legislação tributária ela é desenhada para fechar brechas. Sabe, o legislador estadual está o tempo todo tentando acompanhar a dinamicidade da economia. Que muda o tempo todo, né? Muda demais. E o ICMS, por ser um imposto de bases muito amplas, precisa ter contornos extremamente bem definidos, senão o Estado perde o controle da arrecadação. Ou, por outro lado, acaba invadindo o espaço dos outros, tipo os municípios e a União. Exatamente. O nosso papel aqui é revelar os porquês por trás de cada uma dessas regras de incidência e proteção. Então, vamos mapear o cenário. O primeiro passo lógico para entender o ICMS é definir o que exatamente aciona esse radar do Estado. O famoso critério material. Isso, o que sofre a tributação. A regra elementar fala em operações relativas à circulação de mercadorias. Mas a própria palavra circulação me parece uma armadilha. E é uma armadilha clássica. Porque a gente tende a pensar num caminhão transportando caixas por uma rodovia. Mas não é só o movimento físico, certo? Sem dúvida que não. O conceito de circulação, no direito tributário, está muito mais ligado à transferência de titularidade. Quer dizer, a mudança jurídica de dono? Isso. Muito mais a mudança jurídica do que simplesmente ao deslocamento geográfico. Ah, entendi. Então, se um produto sai de uma fábrica para um centro de distribuição da mesma empresa... Houve deslocamento físico, mas, dependendo da regulamentação, a incidência do imposto pode ter nuances, porque o dono não mudou, é a mesma empresa. Certo. Mas a lei traz para o critério material operações muito cotidianas, né? Justamente para não deixar margem de dúvida. Sim, coisas que todo mundo faz. O fornecimento de alimentos e bebidas num restaurante, por exemplo. Ah, o prato de comida e o suco na mesa do barzinho. Esse mesmo. Mas aí, a gente entra num terreno meio espinhoso, porque o restaurante prepara a comida. Tem um serviço sendo prestado ali pelo garçom, pelo cozinheiro. A manipulação do alimento. Isso nos leva direto àquele conflito eterno. Se tem serviço, não deveria ser o município cobrando ISS?
Fica parecendo que temos duas redes de Wi-Fi sobrepostas. Adoro essa analogia das redes de Wi-Fi. Pois é, a rede do Estado e a do município tentando conectar e tributar o mesmo roteador. Como que a legislação resolve isso na prática sem gerar uma bitributação ilegal? A solução para evitar que o Estado e o município tributem a exata mesma fatia de dinheiro não está na lei estadual em si, mas acima dela. Na Lei Complementar Nacional, né? Isso, a Lei Complementar 116, lá de 2003. Ela funciona como administradora dessas redes de Wi-Fi. E qual que é a regra de ouro que quem está ouvindo a gente precisa notar agora? A regra é rígida. Quando há o fornecimento simultâneo de uma mercadoria e de um serviço, o primeiro passo é abrir a lista anexa a essa lei complementar. Que é tipo um cardápio com todos os serviços dos municípios. Exato, um cardápio fixo. Se o serviço prestado não estiver nesse cardápio municipal, a operação inteira cai na rede do Estado. Ou seja, o ICMS vai morder o valor total. Vai abraçar tanto a mercadoria quanto o serviço embutido. Entendi. E se estiver na lista? Se o serviço estiver na lista do município, a regra vira 180 graus. O município cobra o ISS sobre o valor total. Mas sempre tem um porém no direito tributário, né? Sempre. E é aqui que as bancas de concurso adoram fazer pegadinha. A própria lista traz ressalvas em alguns itens específicos. Tipo, ela diz que tributa pelo ISS, exceto as peças e mercadorias. Isso. A lista diz expressamente que as mercadorias fornecidas ficam sujeitas ao ICMS. Aí a conta é dividida? Dividida. O Estado tarifa a peça de reposição de um conserto de carro, por exemplo, e o município tarifa a mão de obra do mecânico. Certo. Mas e no caso do nosso barzinho-restaurante? A legislação empurra a operação inteira para o campo do ICMS. É tudo do Estado. Ah, isso elimina a zona cinzenta. Mas, voltando àquele cenário da abertura da televisão importada por uma pessoa física. O caso da TV na parede. Isso. A confusão ali acontece porque o senso comum diz que o ICMS é um imposto sobre empresas, sobre quem tem inscrição estadual, quem emite nota fiscal no balcão. É o que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? Sim. Como que a lei fundamenta a cobrança em cima de alguém que só foi passar férias e voltou com uma TV na mala? O que é fascinante aqui é que a fundamentação existe para fechar uma rota de fuga colossal, uma rota que destruiria a economia local. Destruiria como? Pensa bem, o alvo do imposto nas importações não é a figura comercial do importador, mas a simples entrada de um bem estrangeiro no território estadual. Ah, a entrada em si. Isso. Imagina se houvesse isenção para importação por pessoas físicas ou até para empresas que compram bens para uso próprio, como maquinário. Ah, viraria uma festa. Um hospital privado, em vez de comprar camas fabricadas no Brasil, importaria tudo de fora sem pagar o imposto estadual, esmagando a indústria nacional que embute o ICMS no seu preço final. Nossa, verdade. Quer dizer, a regra está aí para equalizar o mercado interno. Exatamente. A Constituição e a lei cearense determinam que incide o ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior. Qualquer que seja a finalidade. Qualquer finalidade, seja para revenda ou para instalar na sala de casa. E independentemente de quem importou, ser um comerciante ou não. E, sobre esse ponto de operações vindas de fora do Estado, a lei menciona um detalhe que cheira a questão de prova. É muito recente. Você diz a questão da cobrança antecipada? Isso. Tem uma menção à ADI 7616 do Supremo Tribunal Federal. A impressão que dá é que o Estado estava cobrando algo de forma irregular, tomou um puxão de orelha do STF e precisou consertar a casa rápido, o que rolou ali. Essa é a típica atualização que separa quem estuda por materiais antigos de quem está com a lei na ponta da língua. A atualização fresquinha. O que acontecia era que muitos estados, e o Ceará estava no meio, exigiam o recolhimento antecipado do ICMS em certas operações, baseando-se apenas em decretos do governador. E decreto não é lei formal, né? Exato. O STF, julgando essa ADI, foi categórico. Não se pode exigir pagamento antecipado de imposto sem que haja uma lei formal. Votada pela Assembleia Legislativa, bonitinho? Sim, estabelecendo essa obrigação. Um decreto não tem força para criar isso. É o famoso princípio da legalidade estrita cobrando a conta. Precisamente.
E o Ceará não ficou parado chorando, né? Em 2024, promulgaram a Lei 19.139. Que injetou o amparo legal necessário direto dentro do artigo 2º da lei do ICMS. Isso mesmo. Agora, a cobrança antecipada tem base em lei formal. Então, para o pessoal que acompanha o programa, o recado é: o STF derrubou o método antigo, mas o Estado já construiu a ponte nova. O critério material da cobrança antecipada hoje está plenamente válido no Ceará. Podem anotar. Bom, entendido o que cai na rede, a gente precisa falar do cronômetro dessa cobrança. O critério temporal, o momento exato. Sim, porque a lei não pode simplesmente dizer, cobre em algum momento aí. Existe aquele milissegundo exato em que a obrigação tributária nasce. Qual que é o gatilho principal? Para a regra geral de circulação de mercadorias, o momento em que a ampulheta vira é a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. A saída física pela porta. Isso. Não importa se o cliente já pagou à vista, se dividiu no cartão em 12 vezes, o fato gerador não está amarrado ao fluxo de caixa da empresa. Está amarrado à movimentação da mercadoria, então. O produto cruzou a porta de saída do estoque para ser entregue, o imposto é devido naquele instante. Mas e no caso da importação? A mercadoria vem de navio, passa pelo porto, entra num caminhão. Onde que é a porta de saída nesse cenário? Boa pergunta. Na importação, o cronômetro trava no momento do desembaraço aduaneiro. Que é quando a Receita Federal olha tudo e libera. Exato. Quando a Receita conclui a verificação no porto ou aeroporto e diz tá liberado para entrar no país, é ali, antes mesmo da carga ir para a sede da empresa importadora, que o fato gerador ocorre. Entendi. E tem alguma situação onde a mercadoria não se move nem 1 milímetro e o fato gerador acontece? Tem sim. Pensemos nos armazéns gerais. Como assim? Imagina que uma fábrica no Ceará produz toneladas de castanha e guarda tudo no armazém geral terceirizado. Beleza, tá lá guardado. Aí essa fábrica vende um lote dessas castanhas para um comprador e o comprador decide manter as castanhas guardadas no mesmo lugar, no mesmo armazém. A mercadoria não saiu do lugar físico. Não saiu. Mas a lei diz que, na transmissão de propriedade de mercadoria depositada, quando ela não transita pelo estabelecimento, o fato gerador ocorre no momento da transmissão jurídica da propriedade. A mercadoria mudou de dono no papel, o imposto foi acionado. Exatamente. Faz todo sentido. O Estado tributa a operação em si. Mas tem um caso de prestação de serviços na lei que é fascinante, que é o serviço de comunicação pré-pago. Nossa, esse caso é muito específico e muito cobrado. Hoje, muita gente consome internet e telefonia comprando créditos antecipados. A dinâmica é: o usuário vai numa farmácia ou usa o aplicativo do banco, paga um valor e recebe uma carga de créditos virtuais. Onde que está o fato gerador aí? É na hora que o dinheiro sai da conta? É uma discussão muito rica, porque o ICMS recai sobre o serviço de comunicação, né? E não sobre a transferência de dinheiro. A lei detalha que, para essas modalidades pré-pagas, o fato gerador ocorre no momento da disponibilização dos créditos para utilização pelo usuário. Peraí, então, se o sistema do banco trava, a pessoa pagou, mas os créditos ainda não caíram no celular, o Estado não pode cobrar o ICMS ainda? Não pode, porque o serviço não foi prestado, concorda? A pessoa pagou por uma promessa de serviço, no fim das contas. A sua dedução está certíssima. O dinheiro mudar de mãos não configura o consumo da comunicação. A lei amarra o gatilho ao momento do reconhecimento pela operadora. E isso, a ativação pela empresa de telecomunicação. É num instante em que o sistema diz: este usuário agora tem R$50 de saldo para fazer ligação. E porque o legislador escolheu esse momento, e não a hora que a pessoa efetivamente faz a ligação telefônica. Controle e viabilidade técnica. Se conectarmos isso com um cenário maior, seria um pesadelo operacional para o Estado. Imagina rastrear cada ligação de 2 minutos de milhões de aparelhos. Impossível. Ao definir o fato gerador na disponibilização do crédito, a lei cria um momento preciso, inquestionável e auditável nos sistemas da operadora. Evitando a evasão fiscal e otimizando a arrecadação. É a engenharia jurídica facilitando a vida da fiscalização. Perfeito. Bom, até agora, desenhamos um Estado com uma capacidade de alcance imensa, cobrando de tudo. Mas existem muros que nem o Estado consegue pular.
a área blindada da lei. A famosa não incidência. Mas antes da gente aprofundar nessa área, vale dar uma pausa entusiasmada e reforçar algo crucial para a dinâmica do nosso programa de hoje. Opa, vamos lá. A nossa análise detalhada existe para dissecar essas complexidades com base nas necessidades reais de quem está aí na trincheira dos estudos. Então a participação de quem está ouvindo é essencial. Totalmente. Usem os espaços de comentários das plataformas, digam como os estudos estão fluindo e, principalmente, peçam quais tópicos ou legislações vocês, ou melhor, a nossa audiência, desejam ouvir nas próximas imersões. O mapa do que vamos explorar em seguida é desenhado por quem ouve. Com certeza. Essa troca é o que permite direcionar a lupa para os artigos que realmente causam tropeços nas provas, né? Feito esse registro, vamos avançar. Onde que estão esses muros de proteção? A não incidência. Algumas vêm direto do texto da Constituição, outras de escolhas econômicas do legislador. E logo de cara tem a imunidade clássica dos livros, jornais e periódicos. Mas a lei cearense não ficou parada no tempo das máquinas de escrever, não é? Graças a Deus, não. A proteção aos livros existe na Constituição para garantir que o Estado não use impostos para encarecer o acesso à cultura e à educação. Mas e quando o livro deixa de ser de papel e vira um arquivo digital? Aí entra a modernização. O texto da legislação do ICMS cearense já internalizou a jurisprudência consolidada. A não incidência abrange os suportes exclusivamente utilizados para fixar os livros eletrônicos. Estamos falando dos leitores digitais, os e-readers. Isso, e o detalhe que cai em prova. Mesmo que esse aparelho tenha algumas funções acessórias, tipo um dicionário embutido ou um acesso restrito à internet só para baixar os livros. A proteção se mantém. Se mantém. O aparelho não perde a imunidade por ser moderno. Mas calma, não estamos falando de um tablet genérico, certo? Se a pessoa compra um tablet, topo de linha caríssimo para assistir série, jogar e de quebra ler um livro nele... Ah, não. Um tablet genérico é considerado um equipamento de processamento de dados. Ele sofre a incidência integral do ICMS. Ficou claro. Tem que ser exclusivo para leitura. A função primordial tem que ser essa. Certo? Outro bloco de concreto nessa proteção são as exportações. A lei é taxativa ao impedir o ICMS sobre produtos enviados para o exterior. Inclusive a remessa com o fim específico de exportação, como para os armazéns alfandegados e trading companies, tariamente de tributar toda a riqueza que está saindo pelo porto. Porque se o Estado fosse míope e cobrasse o ICMS nesse momento, ele destruiria a competitividade do produto local no exterior. Ah, o sapato chegaria mais caro lá fora. Imagina uma carga de sapatos fabricada no Ceará. Se cobrar ICMS na exportação, o sapato chega na Europa 20% mais caro que um sapato asiático que não taxa exportação. Ninguém ia comprar o nosso. Exato. Esse é o princípio do país de destino. Impostos sobre o consumo devem ser pagos onde o produto é consumido e não onde é produzido. Ao livrar as exportações, a lei garante que as empresas continuem operando e gerando emprego aqui dentro. O que indiretamente gera muito mais riqueza e arrecadação no longo prazo. É a diferença entre querer um pedaço pequeno de algo que não vende e deixar de cobrar agora para ter uma indústria forte o ano inteiro. Brilhante resumo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque tem uma regra de não incidência que me parece uma armadilha perfeita para a prova. Qual? A dos impressos personalizados. Digamos que uma loja de varejo encomende 1000 panfletos e um banner gigante com sua logo de uma gráfica. Material de marketing. A gráfica imprimiu algo físico e entregou para a loja. Pela regra geral, houve a circulação de uma mercadoria tátil. Por que o ICMS não entra aí? A distinção fundamental aí é a destinação desse material. A lei determina não incidência na saída de impressos gráficos personalizados quando destinados ao uso exclusivo do encomendante. Uso exclusivo. Isso. Vamos comparar duas situações para facilitar para quem nos ouve. Se uma papelaria compra placas de vende-se genéricas de uma gráfica para revender para o consumidor final. Aí a gráfica produziu uma mercadoria padrão. Exato. Tem ICMS. Agora, se o supermercado pede um panfleto com a sua logomarca para distribuir na rua, esse panfleto não tem valor de revenda. Ninguém entra numa loja para comprar o panfleto de propaganda da própria loja. Ninguém.
Ele atende uma necessidade exclusiva, é consumo interno. O ciclo de vida comercial daquele pedaço de papel termina ali. E a jurisprudência entende que, nesse caso, a gráfica prestou um serviço customizado sob demanda. Portanto, atrai o ISS do município e afasta o ICMS. É fascinante como pequenas mudanças na finalidade do produto mudam toda a arquitetura da cobrança. O direito tributário é cheio dessas nuances. Bom, para fecharmos a nossa exploração, precisamos olhar para situações onde o Estado pode cobrar o imposto. A Constituição não proíbe, não tem imunidade. Mas ele decide não cobrar? Isso. Por razões políticas ou econômicas, decide se isentar a operação. O artigo 7º da lei. E aqui não estamos falando de uma decisão que o governador do Ceará toma sozinho tomando um café na sala dele, né? Isso levanta uma questão importante. A concessão de isenções exige um pacto muito maior. As isenções não são dadas livremente ao gosto do governador. Não mesmo. É um pacto que define a saúde financeira da República. A lei estadual pontua que isenções e benefícios fiscais dependem de deliberação dos estados e do Distrito Federal. A regra do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Amparado na Lei Complementar 24 e no Convênio ICMS 190. Mas explica de forma simples para a nossa audiência por que essa camisa de força. Se o Ceará quer atrair uma montadora de veículos gigantescas e decide zerar o ICMS para isso, por que ele precisa pedir autorização aos outros estados? Porque a arrecadação é do Ceará, sim, mas a economia é nacional e interligada. Se não existisse o CONFAZ para moderar isso, a gente entraria na famosa guerra fiscal. O pior cenário possível. O Ceará zera a alíquota para atrair a fábrica. Pernambuco vê isso e não só zera, mas oferece terreno de graça. Aí a Bahia entra na disputa e promete até devolver dinheiro para a empresa. Exatamente. No fim desse leilão reverso, a empresa se instala, gera uns empregos, mas o Estado que ganhou não arrecada um centavo daquela mega operação. E sem arrecadação, não tem dinheiro para fazer estrada, hospital, escola. Fica parecendo um condomínio onde um morador quer mudar a regra da área comum sozinho para atrair visitante. Prejudica a coletividade inteira do prédio. A criação do CONFAZ obriga que isso seja discutido em Assembleia Geral. Então, memorizem, isenção de ICMS quase sempre exige pacto nacional, não é ato isolado do Estado. E claro, a concessão exige um processo administrativo específico, tipo um regime especial de tributação. Para a fiscalização saber exatamente quem tem o direito de não pagar. Que mapa abrangente nós traçamos no programa de hoje, hein? Começamos desconstruindo o que é a circulação de mercadorias no mundo real. Do restaurante à importação da TV. Passamos pelo milissegundo exato do fato gerador, inclusive a genialidade de travar o cronômetro no crédito pré-pago ativado. Desbravamos os muros da não incidência e readers e as exportações. E fechamos com a complexa engenharia do CONFAZ para evitar a guerra fiscal. É uma estrutura que não permite amadorismo na interpretação. E a preparação para a carreira de auditoria fiscal, que o pessoal que acompanha o programa está encarando, não admite atalhos. Entender essas mecânicas de fundo transforma a legislação numa ferramenta lógica. Nós queremos agradecer profundamente a nossa audiência pela companhia na preparação para esse concurso tão concorrido. Fiquem ligados nas próximas edições, porque a jornada até a aprovação na Cefaz-CE está só começando. E como já é de praxe, deixo uma pílula final de reflexão. O artigo 4º da lei que estudamos traz uma carta na manga muito poderosa para o auditor fiscal. Opa, qual? A lei diz que a autoridade fiscal pode desconsiderar negócios jurídicos que tentem mascarar ou descaracterizar a ocorrência do fato gerador. Nossa, uma regra antivisão fortíssima. Fica a pergunta no ar para quem vai assumir essa cadeira em breve. Até onde vai a criatividade lícita do planejamento tributário de uma empresa e onde exatamente começa a dissimulação que o auditor terá o poder de anular na hora de analisar as contas? Um excelente gatilho mental para mantermos o foco e a reflexão para o próximo estudo. Continuem firmes nos resumos e até a nossa próxima análise detalhada. Bons estudos